Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos! Hoje o assunto bem interessante, tá, gente? Quem quiser pode ir interagindo, deixando aqui seus comentários. A gente vai fazer um testezinho, na verdade, onde só vocês terão acesso à resposta de vocês. E aí, já preparem aí, né, papel e caneta. Quem puder pegar papel e caneta ou bloco de notas aí do celular. Porque a gente, como são vários pontos, né, que eu vou abordar hoje nessa temática, é interessante que vocês se identifiquem dentro do que vocês, das dificuldades de vocês, tá? Então, quem puder pegar papel, caneta ou bloco de notas do celular, será bem interessante. E não deixem de avisar os amigos de vocês, né? Quem vocês lembrem aí que vão se beneficiar com essa temática. Vão mandando aqui embaixo, né? Esse aviãozinho aí para as pessoas, informando que a live começou, tá? Já imaginem aí, gente, quem é que de repente tem dificuldade com o período da noite, né? Quem é que tem dificuldade nesse momento? O que passa na sua cabeça quando você pensa em período noturno, né, Josi? Já tô lembrando aqui de algumas coisas que são bem interessantes, que eu vou falar, na verdade, na live. Mas pensem aí, de todos os acompanhamentos que vocês fizeram, né, o que gerou dificuldade. E que a gente pode melhorar, né? Tentar melhorar. Eu anotei aqui alguns pontos, eu vou vir e mexe estar pescando aqui, porque são muitos pontos interessantes, eu não quero deixar de falar nada pra vocês, tá? Então vamos lá começar, tá, gente? Quando a gente pensa, né? Acredito vocês também devem passar por isso, mas estou falando aqui a língua dos pacientes e também minha, né? Eu também já tive experiências relacionadas a isso, mas se a gente pensar em emagrecer, vem muito à mente a questão, meu Deus, à noite, né? O meu grande problema, minha grande questão é no período noturno. É a noite que eu me perco, a noite que é o meu calo. E ao mesmo tempo, quando você decide de repente emagrecer, vem muito também na mente de algumas pessoas o seguinte pensamento, ou os seguintes pensamentos, né? Jantar, não, eu não janto. Eu não janto, jantar engorda, né? Jantar, o que é mesmo que eu posso comer à noite no jantar? Menina, eu não sei o que jantar, fico perdida quando eu chego em casa, né? Não tem nada que jantar. Não sei o que não vou jantar mais. Pronto, decidi como jantar meu problema, eu vou logo tirar esse jantar, porque é o jantar que tá me engordando. Quem nunca, né? Quem nunca passou... Quem nunca teve esse pensamento do período da noite. Primeiro eu, né, me sinto liberta demais, sinto que ele me prejudica, depois eu quero trucidar ele, eu quero que ele não exista mais, né? Então vem logo esse pensamento de corte. Mas antes, gente, o que a gente tem que pensar? Inclusive quem viu os stories aí do Instagram deve ter percebido que não é um ponto só. O meu jantar, o meu período da noite, vamos falar assim, primeiro para não confundir, ele é influenciado por muitos fatores. Muitos fatores. Eu trouxe aqui uns fatores, vamos dizer assim, mais importantes e mais atuais também, né? Que são mostrados muitas vezes nos estudos, na literatura, e a gente vê na prática, né? Que podem estar piorando sua saúde e atrapalhando seu emagrecimento. Ou até mesmo lhe engordando mesmo, de fato. Então, se a gente pensar, pegar papel e caneta, que a gente vai começar, tá? Eu queria que vocês aí, quietinho, vocês não precisam depois mostrar aqui, só quem quiser compartilhar, né? Isso pode depois compartilhar e ir tirando suas dúvidas. Eu vou fazer algumas perguntinhas e aí a gente vai comentar em cima dessas perguntas, explicando sobre esses motivos. Então, quem quiser, pega aí uma caneta e um papelzinho. Começando de manhã. Vamos pegar e pensar aqui no seu café da manhã. Café da manhã é um dos fatores que podem prejudicar o seu dia todo e a sua noite. E a gente vai fazer o link dele.
Mas vamos pensar um pouquinho. Veja se você se identifica. O seu café da manhã, ele existe? Se ele existe, como é que ele é feito? Você faz de uma forma tranquila, você come, tem um momento ali para sentar e comer esse café da manhã de uma forma tranquila. O seu café da manhã, ele tem uma composição legal ou ele é assim, ó? Deixa eu pegar aqui uma fotinha para mostrar pra você. Seu café da manhã é assim? É um pãozinho, deixa eu ver se vocês veem. Um pãozinho com requeijão e um cappuccino ou um café com leite. No máximo, entra uma frutinha. Será que o seu café da manhã tem essa composição? O seu café da manhã, se ele acontece até 2 horas depois que você acorda? Pensa aí, você de repente acorda 5, 6 horas da manhã e você come 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, porque de repente não tem fome cedo e aí vai deixando, às vezes vai pro trabalho, né, quer comer no trabalho e aí vai passando a hora e deu mais 2 horas. Anota aí, tá? Durante o dia, você acha que consome a maior parte do que você consome no dia? Acontece mais de dia ou mais à tardinha pra noite? Pensa bem, pegando o teu dia. Pensa aí no teu dia. Você acha que come mais durante o dia, manhã, almoço, ou você come mais à tardinha pra noite? Pensa aí. Os alimentos que você consome durante o dia, eles te dão aquela sensação de ai, comi, tô empachada, tô bem cheia mesmo, mas com 1 horinha, 1 hora e pouquinho, você já tá com, às vezes menos, às vezes meia hora, 40 minutos, você... Tô rindo aqui dos comentários, gente. Você fica empachado e depois com 1 horinha, meia hora e 40 minutos já tá com fome de novo, sente aquele peso inicial e depois passa logo, ou você come alimentos que te dão saciedade, uma saciedade confortável e que te fazem, e essa saciedade você consegue ir até umas 3 horas sem comer, sem sentir a fome, sem a barriga roncar. Pensem bem, como é que são as refeições que você faz durante o dia, o momento que você usa para comer, como é que é a composição, como é que o alimento te deixa ao longo do dia. Ao longo do dia, você prioriza o momento de comer? Ou você tá aqui, tô aqui olhando o menino e comendo. Eu tô na beira do fogão e beliscando, né? Deixa eu pensar aqui em outra coisa. Eu tô comendo bem rápido, em pé mesmo, porque eu já tenho que resolver ali alguma coisa, né? E não vai dar tempo de comer. Você prioriza seu momento de refeição? Ou você come do jeito que dá? Do jeito que dá, eu tô comendo, tô em pé, tô sentado, tô assistindo televisão, tô de qualquer jeito. À noite, o seu jantar. Existe um momento certo para você jantar? Você senta, eu falei do dia, né? Agora vamos focar na noite. À noite, você tem um momento certo para jantar? Ou você fica beliscando. Aí quando chega de noite, você diz, vixe, quero jantar não, ó. Vou só comer um iogurte, tomar um iogurtezinho, comer uma frutinha. Não vou jantar não. Às vezes nem sabe por quê. Às vezes sabe por quê, às vezes não sabe por quê. Só não tá com vontade de jantar. Quando eu falo jantar, pessoal, às vezes confunde muitas pessoas, porque o jantar é o nome da refeição, certo? Não necessariamente é jantar comida de panela. Então, quando eu falo assim, você tem um momento específico para jantar, é pensando se você senta, se você faz um momento para aquilo, ou se você diz, não vou, ou tem aquele pensamento, né, de que, não vou jantar porque jantar engorda, e aí eu vou só tomar uma coisinha leve, um suco, uma fruta, ou você de repente beliscou vários momentos, né? Beliscou ali um pedacinho de pão, aí na sua casa tem um bolinho, aí você passou pelo bolinho, pegou um pedacinho desse bolinho, aí você de repente, né, lanchou e não quer jantar, né? Então você tem um receio com
fazendo, desculpa gente, que entrou aqui uma atualização, acaba não fazendo esse momento, tendo esse momento de refeição, porque acha que vai engordar ou porque beliscou tanto que não tem vontade. E se você janta, sentei para jantar, como é que é essa composição, pessoal, do jantar de vocês? É uma refeição completa? É uma sopinha, né? Algo leve, é um sanduíche, é o próprio iogurte, a frutinha. Pensa aí como é que é essa refeição. Anotem aí, vão anotando. Como é que é essa refeição? Eu sento para jantar, mas eu como igual o café da manhã. Eu como pipoca. Pronto, ótimo. Nem me lembrei da pipoca, bom você dizer, porque é muito comum mesmo. Muito comum as pessoas fazerem pipoca à noite, né? Porque vem do milho, é prático, muitas pessoas gostam. Eu acho que eu sou um ET, porque o meu paciente diz assim, tu não deixa entre aspas, né? Eu vou já falar sobre isso. Mas tu não passa porque tu não gosta. Eu não sou fã de pipoca, mas a gente vai já abordar sobre esse assunto aqui, pipoca. Vou já lembrar, se eu me esquecer, me lembrem. E as duas últimas, pra gente poder desenrolar esse negócio. Você dorme, deita pra dormir à noite. No máximo 10 horas da noite. Pensa aí. Você deita pra dormir que horas? 11 horas, 11h30, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, como eu tenho paciente dormindo, né? 2, 3 horas da manhã. Às vezes, pessoal, é vendo TV mesmo, né, assistindo o celular, alguma coisa no celular, às vezes é trabalhando, né, às vezes é porque passou o dia trabalhando e estuda à noite, né, então eu só tô perguntando se vocês dormem mais cedo, 10 horas, 10h30, 11 horas, e outra coisa, como é que é esse sono aí, gente? Como é que é esse sono aí? Vocês dormem a noite toda? Emendam aí 6, 7 horas de sono, ou vocês dormem e acordam porque ficam se mexendo na cama, ou vão fazer xixi, na volta não conseguem mais dormir, fica pensando em um monte de problema que tem que resolver no outro dia, ou tem filho pequeno, né, também, que acorda e aí fica aquela noite mais conturbada, né? Então pense aí, vocês dormem 6, 7 horas seguidas, sem interrupção, ou você quebra muito essa noite? E que horas você dorme? Tá? E até a hora de dormir. Se eu fico trabalhando, se eu tô estudando, se eu tô assistindo o mesmo filme, série, né? O que eu tô fazendo em relação à comida? Eu fico comendo, fico beliscando, fico comendo a pipoca também nesse horário. Tem um paciente que come pipoca nesse horário também. Ou come biscoitinho assistindo televisão, acontece muito também. O que você faz de comida nesse horário? Você fica comendo, beliscando até chegar a hora de dormir? Porque tem muitas pessoas que associam o comer, o assistir com o comer. Por isso que eu tô perguntando, tá? E aí, pessoal, agora vamos juntar tudo. Vocês anotaram aí, né? Anotaram os pontos, agora a gente vai pensar assim, vamos juntar tudo, para quem se identificou com tudo, ou a gente vai pegar alguns pontos, porque eu vou tentar destrinchar aqui com vocês cada ponto desse. Todos esses pontos que eu falei, da composição do café da manhã, do momento de se priorizar, se vocês jantam ou não, como é que é a composição do dia de vocês em relação aos alimentos que vocês comem durante o dia, o sono de vocês, todos esses fatores influenciam na noite de vocês, na hora de comer à noite, certo? E agora a gente vai tentar linkar com explicações por que isso pode atrapalhar ou por que atrapalha o emagrecimento e como que vocês podem ser auxiliados, né, ser ajudados nesse processo de emagrecimento. Aí eu quero chamar a atenção 2 pontos importantes. Aqui a gente está lidando com comportamentos, tá? Quando eu perguntei para vocês, a gente foi vendo que tem muitos comportamentos envolvidos.
E a gente está lidando com nutrição, nutrientes específicos, composição da refeição, certo? Então, a gente está falando de duas coisas amplas aqui. E é importante que vocês tentem visualizar isso também, certo? Então, vamos tentar agora destrinchar. Porque assim, se você não anotou, depois assiste essa live de novo, para que você vá em cada ponto desse, anote o que você se identificou, o que não faz parte, né, mesmo da sua rotina, para que seja organizado, tá, gente? Isso, porque se você ficar com esse monte de coisa na mente, que a gente tá hoje colocando, né? E não organizar, eu vou começar por aqui, vou tentar melhorar isso daqui, né? Isso daqui meu é muito desajustado, fica mais bagunçado ainda. Então, vocês não vão conseguir organizar a mente, né? Para que exista um trabalho ali. Nem a mente, nem o dia, né? De alimentação e nem a noite. Então, vamos pensar no seguinte. O corpo, pessoal, de quem quer emagrecer vai variar muito, muito, muito de pessoa para pessoa em relação a quanto de gordura esse corpo tem. Como é que esse corpo ele tá de excesso? O que a gente sabe? Que as pessoas que têm um excesso de gordura maior, elas vão ser diferenciadas, vamos dizer assim, existem dois conceitos, né? Dois pontos que vão diferenciar, principalmente na saciedade que aquela pessoa pode ter com a alimentação. E no metabolismo que essa pessoa tem ao longo do dia e juntando com alguns comportamentos que a gente viu aí vão piorar, que é a quantidade de gordura que ela tem no corpo. Então, pessoas que têm uma quantidade de gordura mais alta, um percentual de gordura mais alto, onde tem muita gordurinha, né? Que a gente consegue palpar, elas têm um prejuízo maior num hormônio chamado leptina. E a leptina, ela ajuda muito na saciedade. Então, voltando, as pessoas que têm um excesso de peso maior, né, às vezes nem tem uma gordura abdominal, uma quantidade de barriga grande, mas tem muita gordurinha que a gente consegue pegar, né, seja em coxa, seja em braço, seja em barriga. E essa gordurinha aumentada, bem mais alta, ela tem uma certa dificuldade de nos proporcionar saciedade, tá? Por conta do metabolismo mesmo, da forma com que esse tecido gorduroso age. As que têm uma gordurinha maior, uma quantidade de gordura maior na barriga, aquelas pessoas que têm uma barriga maior e uma quantidade de gordura maior dentro da cavidade abdominal, elas têm uma tendência maior a ser mais inflamada, a ter uma inflamação mais sistêmica. E essa inflamação, ela pode, vamos dizer assim, levar ao longo do tempo, com o passar do tempo, a um quadro de pré-diabetes, podendo levar até uma diabetes mesmo, propriamente dita. Então, a gente tem aí inserido um quadro de resistência à insulina. Eu produzo insulina, mas essa insulina ela não consegue agir de uma forma adequada, fazendo com que o açúcar que está na corrente sanguínea entre na célula e haja, tenha atividade, né? E seja transformado em energia e me ajude em alguma coisa. Então, se não está muito bem feito esse processo, esse açúcar começa a sobrar na corrente sanguínea. E aí é onde mora o perigo. É esse açúcar sobrando lá no sangue e atrapalhando o meu corpo a entender o seguinte: eu preciso emagrecer. Só que, às vezes, essa pessoa ela tem as duas coisas juntas. Ela tem gordura na cavidade abdominal demais e ela tem gordura fora, né? Assim, no tecido subcutâneo bem aparente, que a gente diz. Então, ela pode ter essa questão da glicemia mais alterada e ainda um prejuízo na saciedade. Junte isso, né? Junte isso com esses fatores que a gente vai trabalhar agora. Por que o café da manhã não existindo, né? Ele pode atrapalhar ao longo do dia. Então, o que a gente vê na literatura e o que a gente vê na prática? Também, né? Existe um link aí. A gente vê na literatura e a gente passa a observar, passa a trabalhar esse paciente, essa pessoa que tem essa dificuldade, e a gente vê de fato o que acontece. As pessoas que pulam o café da manhã, elas têm um prejuízo maior na saciedade ao longo do dia. Então, as pessoas, aí o que a literatura coloca? As pessoas que comem, fazem um café da manhã, tem esse momento, tem essa refeição, elas têm mais saciedade ao longo do dia.
E se essa refeição tiver uma quantidade proteica boa, boa é o que, Lília? Boa é ter, né? Vamos dizer assim, é ter proteína no café da manhã, é ter ovo, é ter um queijo, é ter frango, é ter peixe, é ter carne, né? Ter uma fonte proteica no café da manhã, porque a grande maioria das pessoas muitas vezes faz esse café da manhã aqui, que eu mostrei, acho que algumas pessoas não estavam. Um pãozinho com requeijão, um cappuccino, um café com leite, às vezes fruta e nada de proteína, quase nada de proteína. Ótima seria se essa proteína fosse direcionada para você, porque a gente toma como base isso para direcionar o melhor para você na hora da consulta, né, do atendimento. Então, ter proteína no café da manhã tem mostrado, você fazer o café da manhã e você ter proteína, então uma composição boa nesse café da manhã faz que você tenha mais saciedade ao longo do dia. E isso é muito importante pra gente ir andando no dia e não chegar à noite morrendo de fome, tá? Outro ponto, se você faz esse café da manhã até 2 horas, né, depois que você acordar, isso tem se mostrado o quê? Que há um melhor controle da glicemia ao longo do dia. Lembra que, eu não sei quem você é, mas vamos pensar que de repente seu percentual de gordura tá bem altinho, você tem muita gordura na barriga, né, na cavidade abdominal, e aí você pode já de repente estar tendo alterações glicêmicas na glicemia. E aí, você comer até 2 horas, os estudos têm mostrado que há um melhor controle na glicemia. O controle é o seguinte, independente de como você é ou esteja, vai haver um melhor controle. A gente não vai ter tantos picos, tantas quedas, então a gente vai ter um melhor controle. Se você já é alteradinho e você não faz isso, você pode piorar o seu quadro, certo? Primeiro ponto, então, café da manhã. Segundo ponto é comer aquela perguntinha que eu fiz pra vocês. Vocês comem o que vocês devem comer durante o dia? Vocês comem mais no período durante o dia, logo cedo, ou vocês deixam pra tardinha, noite? E o que é que a gente tem visto, certo, gente? Que na redução de peso tem sido muito mais interessante comer mais de dia do que deixar pra de noite. Justamente por quê? Porque se eu deixo pra de tarde, pra de noite, pra comer tudo, a gente pode ter uma maior tendência a descontrolar também essa glicemia, certo? No período noturno do que no período diurno. A gente trabalha melhor com o controle da glicemia no período diurno do que no período noturno. Então, por que isso, Lília? Porque se a gente pensar que a nossa glicemia não tá trabalhando de uma forma legal, né? Eu tô atrapalhando esse metabolismo, o corpo ele não entende, pessoal, direito que ele precisa perder. Quanto mais eu estimular minha glicemia, o corpo ele vai ficar entendendo que ele precisa guardar e não que ele precisa queimar o que está estocado, certo? Então, controlar a glicemia é muito importante. E aí a gente puxa para o seguinte, o que tem se mostrado, qual é o problema de eu comer mais à noite? Eu vou comer à noite, a minha glicemia, depois que eu como, que é chamada de pós-prandial, tende a ficar mais alta, isso que a literatura mostra. E aí o que acontece? Você, de noite, vai ter esses parâmetros alterados. Você vai chegar de manhã sem fome, por esse motivo e pelo seguinte motivo. Você come, não faz a digestão direito, tá? Porque, de repente, você vai comer e vai deitar, né? Você já come meio deitado, não faz a digestão direito. E você chega no café da manhã cheio, né? Você chega cheio. Então, você chega, muitas vezes eu encontro isso, né? O paciente dizendo assim, Lília, eu não tenho vontade de comer no café da manhã. Eu falei pra vocês isso no começo. Eu não tenho vontade de comer de manhã. E aí eu costumo dizer, você não tem vontade de comer de manhã porque a sua noite não deve estar legal, né? Então, ao exagerar a noite, passado o ponto, e isso tem relação com o dia, eu posso ter, de fato, essa relação de não querer chegar no café da manhã e comer, nem pensar em proteína, porque quando eu penso na proteína, que é um alimento de mais difícil digestão, e isso é bom também para a saciedade. Aí é que eu não boto proteína mesmo, mas vocês entendem que a gente gera um ciclo
Então, se eu como demais à noite, eu chego de manhã, não quero tomar café da manhã, meu café da manhã não é proteico, e isso estimula que eu coma mais, tenho uma tendência a comer mais durante o dia, eu vou manter esse ciclo. Eu como belisco, como mais, e aí chego de noite, de repente não quero comer, ou sou uma pessoa que como mais no período da noite, e assim eu volto o ciclo, certo? E durante o dia, eu perguntei a vocês como é que é a composição dessas refeições, né? Será que você faz uma refeição bem legal ou refeições durante o dia com composição legal? Com proteínas, que eu já falei as fontes, com oleaginosas, então castanhas, com sementes, com fruta também. Mas você faz uma mistura disso. Eu vejo muitas pessoas, gente, assim, durante o dia consumindo muitas fontes, muitas frutas, por achar que a fruta é saudável e basta a fruta, né? E não contempla os outros grupos, então a saciedade fica muito baixa, muito reduzida. Ou até pessoas que comem mais fontes de carboidrato, né? Então, ou vão pro biscoitinho, ou vão só pro pãozinho, ou vão para uma coisinha que considera pouca, né? Muitas vezes o pouco não dá saciedade. E quando fica com fome mesmo, aí extrapola totalmente nas quantidades, porque essas refeições, elas precisam ter uma composição legal para que você tenha saciedade ao longo do dia e chegue à noite mais confortável. Se você chegar à noite com a sensação que você não comeu bem durante o dia, você vai extrapolar nesse período noturno, certo? E aí, a gente falou também sobre se priorizar no dia, né? Se você tem um momento, se você senta, se você come aquela refeição, ou se você come em pé de qualquer jeito, no balcão, né? Ou nem come, às vezes nem come, passa batido, né? Passa várias horas sem comer. E aí, quando você chega de noite, eu digo assim, o corpo ele meio que vai cobrar, né? O que você tá devendo durante o dia. Você vai ter mais fome durante a noite. E aí você vai acabar por não ter, de repente, também priorizado esse momento. O corpo, ele não entendeu, naquele momento que você deu uma comida rápida para ele, em pé, ele não entendeu que você se saciou. E aí isso pode ser uma armadilha para você ficar beliscando, e beliscando, e beliscando. E aí quando chega à noite, você passou o dia de beliscadas, né? Porque você comeu rápido, às vezes come muito mais. O que acontece muitas vezes com isso? Eu não mastiguei direito, tô aqui comendo rápido porque eu tenho que resolver outra coisa. Aí eu fico bem empachada, porque a comida entrou em pedaços maiores, numa quantidade maior que eu deveria, até eu ficar saciado. Aí eu passo várias horas sem me alimentar. E quando eu vou me alimentar, eu tô em casa. Já 9 horas da noite. Aí eu pego toda aquela carga que eu deveria ter comido melhor durante o dia e pá, coloco de noite, né? E aí, agora é a hora do jantar, que a Josi colocou aqui, comendo, assistindo a live. Ô, gente, olha só, o comer assistindo, né? Eu até coloquei aqui como um ponto. Muitas pessoas comem na hora do jantar, tem muitos pacientes que também comem na hora do jantar assistindo, não se priorizam muito de dia e chega à noite, muitas vezes a televisão tá ligada ou é a hora de ver aí o celular e aí a pessoa fica comendo, assistindo, né? E o comer assistindo, o que é que isso ocasiona? Eu tô aqui, ó, olhando, assistindo, minha atenção tá focada, tá voltada pra tela. Então, eu tô aqui num automático que eu não sei nem quantas colheradas eu coloquei, se a minha barriga se saciou, se eu não me saciei, se eu tô mastigando, se a minha mastigação de fato tá sendo efetiva, não sei. Eu já tive exemplos de pacientes que não sabiam nem se tinham almoçado ou jantado, porque tamanha era a atenção voltada pra tela. Esquecia, na verdade, que tinha que jantar, né? E aí a gente vai falar aqui, eu vou mostrar a fotinha pra vocês, sobre a composição desse jantar. Então, vamos lá. Eu venho durante o dia todo me preocupando, né? Desde a hora do café da manhã,
com a composição das refeições que eu faço, se os alimentos de fato estão me dando saciedade, uma saciedade maior, que aguente mais tempo, estão me nutrindo, se o momento que eu estou fazendo durante o dia, os momentos, eu dou prioridade, meu corpo entende de fato que eu estou comendo, tá? E aí a gente vem para a composição do jantar. Lília do céu, eu janto uma coisinha leve, porque vou pegar a foto aqui da coisinha leve. Eu janto uma coisinha leve, porque pra emagrecer tem que ser uma coisa leve, né? Tipo uma sopinha. E a gente olha aqui pra sopinha. Aqui eu peguei uma canja, tá? Gente, pode, nada é proibido, né? Nada é proibido. A questão que a gente tá tentando buscar aqui é a melhor composição e a melhor forma que você pode fazer durante o dia perante as suas maiores dificuldades para que você acerte mais nesse período noturno, porque não é um fator só. Quando você diz eu como uma coisinha leve, uma canjinha, essa canja ela é feita de quê? Eu queria que vocês pensassem junto comigo. Ela é feita de quê, gente, a canja? Hein? Ela é feita de arroz, muito arroz. Ela é feita do caldinho ali, né? Que vai botar pra fazer essa sopinha. O frango, o resto do frango que sobrou, ou um frango que foi direcionado para isso. Às vezes tem um legumezinho, uma cenoura. Às vezes tem uma batatinha também junto, não é isso? Arroz, frango, verduras. E aí, pessoal, o que acontece, tá? É leve. É legal para o emagrecimento a gente ter uma composição prioritariamente. Olha só, eu não tô ocupando aqui arroz, certo? Eu quero que vocês continuem comendo arroz. A questão é a composição. Ela tá sendo mais direcionada para o quê? Para o carboidrato, para o arroz. Eu tenho pouquinha proteína, quase nada de verduras que iriam me dar mais saciedade. Eu tenho muito arroz, certo? Aí você não come aí ela lhe dá saciedade mesmo, aquela saciedade, puf, né? Pegou e ficou, porque junto o líquido com o sólido, às vezes você pode estar comendo mais do que o que deveria, que isso também eu noto muito, né, no consultório, por achar que é leve, coloca uma quantidade maior do que a sua necessidade. A gente não tá individualizando aqui, então cada um tem uma necessidade. E aí, você acaba comendo uma quantidade maior do que o que deveria. E outra coisa que eu vejo, as pessoas que tomam sopa ou canja, tô falando sem ser liquidificada ainda é pior, né? Não mastigam tão bem. Na verdade, as pessoas tendem a não mastigar tão legal. Pela pressa, pelo costume, pelo hábito. E aí, o que acontece? Como já meio que tá molinho, né? A sopa, né, a canja vai estar bem cozidinho, aí que você pode não mastigar mesmo. Então, para que você fique saciada, as quantidades elas acabam sendo maiores para o seu corpo perceber que de fato você está saciado, certo? Já eu mostro como Lília, que poderia ser feito. Então, vamos pensar nesse pensamento, é algo leve. E o algo leve, pessoal, surgiu da onde? Antigamente, as pessoas, a gente no geral, né, não se preocupava muito com a composição da refeição. Algo leve era algo que não desse muito trabalho para minha digestão, porque afinal eu ia dormir. E normalmente as pessoas dormiam mais cedo, né? Antigamente dormiam mais cedo. E aí, aquele alimento que passasse mais tempo na digestão ia pesar mais e poderia comprometer, de fato, o seu sono. Isso é verdade. Mas não se aplica muito hoje em dia. E aí a gente vai falar já por quê. Outra opção de leve é esse aqui, ó. Alguém reconhece essa opção de leve? Lília, eu como só um sanduíchezinho. É um misto. Ou é um queijo quente. Eu como só um sanduíchezinho. De novo, tá, gente? Isso aqui se assemelha com o outro prato, né? Uma composição onde a gente foca mais no carboidrato. De novo, não é que esteja errado, né? Comer pão é errado. Não tô dizendo isso aqui. Eu tô dizendo que
a composição desse sanduíchezinho leve não tá lhe ajudando a ter saciedade, tá? Eu particularmente, assim, na minha casa, normalmente a gente tinha um hábito, quando eu era pequena, de lanchar. E eu nunca consegui lanchar. Eu sempre optava pela comida de panela. Porque o lanchar não me dava saciedade. E continua até hoje, né? Assim, eu não tenho saciedade quase nenhuma com comida com lanche, tá? E aí, o seu prato também pode ser esse, o seu prato leve. Tipo, igual o café da manhã, sabe? É só um pãozinho assado com requeijão, um cappuccino, um café com leite. Pode ser esse leve também. E pode ser uma comida, quando eu penso em comida, tem pessoas que dizem, ah, Lídia, eu não posso comer comida, comida engorda. A gente pode pensar num prato assim, ó. Né? Será que o seu prato é esse? Né? Eu como boa parte ou quase nada de outra coisa a não ser o carboidrato. Daí eu pergunto a vocês, antes que eu mostre aqui as fotinhas, né, pra gente seguir a ordem que eu coloquei. Adianta, então, eu ter todos esses pontos a trabalhar e eu cortar o meu carboidrato? Será que adianta eu cortar o mal, entre aspas, pela raiz? Então, na sua mente pode ser gerado, e eu acredito, tá, gente, que isso esteja na mente de muitas pessoas, porque a mídia, ela solta, né? Ela solta informações e você não consegue unir essas informações. Então, você pode ler em algum momento que comer carboidrato, principalmente à noite, engorda. E aí eu quero falar para vocês um ponto importante, além da composição dos alimentos. Tudo vai depender da quantidade, da composição da sua refeição, certo? E existe um ponto super atual, super atual nos estudos que tem chamado a atenção de muitos profissionais, que é o horário. O horário que você faz isso, tá? Então, deixa eu colocar aqui só a questão de algumas opções que você pode trocar ou melhorar. Vamos pensar na canja, ou no consumê. Consumê também pode ser perigoso, né? Porque é batata liquidificada, tem alguns lugares que usam leite, às vezes usam creme de leite, né? Para esse consumê ficar mais grossinho, mais gostoso. Então é bom perguntar, questionar como é que foi feito, tá? Ó, a gente poderia melhorar essa canja fazendo uma sopa mais nutritiva. Uma sopa que tivesse mais legumes, que puxasse para proteína vegetal, que puxasse para proteína também animal. Ela pode ter carboidrato, mas é diferente de eu pegar uma sopa e só colocar praticamente... Olha, cadê a sopa? Ou a canja. Carboidrato. Entende a diferença? A diferença é grande. Então, para quem gosta de sopa, você já pode melhorar dessa forma. Outro ponto é o sanduíche, né? Então, eu peguei aqui o sanduíche misto e tô tentando melhorar esse sanduíche, né? Esse sanduíche vai ter uma proteína mais qualitativa, né? Uma quantidade de proteína maior. Ele vai ter salada na composição, tá? E o pratinho de comida, ele pode ser um pratinho de comida assim, ao invés de assim, certo? E aí você pode fazer isso, esse jantar, né? Essa questão de jantar comida sem culpa na sua mente. Porque o que mais importa, pessoal, o que mais a gente chama atenção hoje em dia, né, ao longo do dia e à noite, é que esse jantar ele tem uma composição legal. Lembra que eu falei para vocês da resposta na glicemia? Não adianta a gente se apegar ao pobrezinho do carboidrato. Nem por ele existir, nem por ele não ter uma qualidade, de repente, tão legal quanto os integrais ou as batatas, né? Batata doce, ou macaxeira, os tubérculos, na verdade. Não adianta a gente culpar só o carboidrato se a composição do prato
não tá legal. E daí a gente vem pra pipoca, né? Me lembrei agora da pipoca. Por que jantar pipoca pode não ser legal? Depende, né? Tudo depende. Tudo na nutrição depende. Mas vamos pensar no seguinte. A pipoca vem do milho. O milho é uma fonte prioritariamente de carboidrato. Então, eu poderia até comer a pipoca, de preferência que ela seja feita de forma elétrica, né? Ou na água. Tentar não usar gordura para fazê-la. Um problema, gente, é eu comer só a pipoca. Porque eu vou dar só milho. Se eu vou dar só milho, eu vou dar só carboidrato. É ruim comer carboidrato? Não! Mas é ruim comer só carboidrato numa refeição? Não é legal. Pode dizer assim, não é interessante para quem quer emagrecer. É interessante que a gente una nessa refeição outros nutrientes, outros alimentos que são fontes de nutrientes como proteínas, como gordura boa, porque senão você vai estar lá morrendo de fome, ou chegou a sua hora de comer, você já está com fome, e você vai comer muito mais carboidrato do que o que você comeria, porque só tem ele, então vamos saciar com ele. Aí você vai comer a quantidade de carboidrato do seu dia todinho, só à noite. Quiçá, olha lá, se não comer mais do que o seu dia todinho. Entendeu? Então, a gente precisa se preocupar com a composição do prato. E aí eu falei pra vocês do horário, né? Do horário dessa refeição. Então, o que os estudos têm mostrado, que a gente tenta aplicar isso na prática? Que o ideal é você comer, fazer sua última refeição, principalmente ela sendo fonte de carboidrato, ou ela tendo carboidrato, que é interessante. E aí, gente, essa questão dele à noite, tudo vai depender também. Eu sempre deixo, certo? É raro eu tirar, porque a gente tá lidando com culturas, com o paciente ainda muito alterado. Pessoas, imagina vocês trabalharem todos esses pontos que a gente colocou aqui. Não é fácil, né? Não vai ser rápido. Então, é interessante que você consuma. E aí, por exemplo, se você faz exercício, se você não faz, que horas não é, tudo isso vai influenciar pra você. Aí é que você teria que comer mesmo. Mas vamos pensar aqui numa coisa. É mais interessante, hoje em dia, que você coloque essa refeição com carbo, né? Com carboidrato. Até 4 horas do horário de dormir. Entendeu? Então, isso os estudos têm mostrado, tem sido bem consistente em relação ao efeito que ele dá, que eu até coloquei já aqui na live, de aumento de glicemia depois que come, aí já tá tarde, tem toda uma alteração hormonal inserida, você vai dormir com essa glicemia mais alta, então não é legal isso ser feito constantemente. Isso ser feito dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então é interessante mudar esses fatores e tentar descer o horário dessa refeição que tem carboidrato, certo? E agora o horário do sono, tá? É interessante, pessoal, que junto desses ajustes, você também trabalhe para ajustar o seu horário do sono, o horário de dormir. Né? O horário que você, às vezes, assim, eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade pela rotina. A rotina às vezes não permite. Eu já tive paciente de trabalhar o dia todo e estudar à noite, porque era o único horário que tinha, né? E aí a pessoa chega 10 horas, 11 horas da noite, ainda vai jantar, que coisa que pode ser adaptada também, né? Pode jantar lá onde tiver e aí chegar em casa já pra se ajeitar pra dormir. Mas eu digo assim, às vezes a rotina não permite, mas às vezes a rotina permite você sem se ligar nisso, né? Sem prestar atenção nisso, sem mudar isso. E aí fica ali nas redes sociais, fica ali na televisão, no celular, com tela, com luz até tarde. E isso estimulando muito o consumo de alimentos e principalmente alimentos fontes de carboidrato. Então, pessoal, além dessas diquinhas que eu dei em relação à composição do prato e de todo o seu dia, eu quero frisar aqui a importância de você diminuir industrializados, diminuir alimentos de pacote, né? Em qualquer horário do dia, mas principalmente à noite,
por ter substâncias que o corpo não vai trabalhar de uma forma tão legal, substâncias que vão contribuir mais ainda para a inflamação do corpo, substâncias que podem mexer na sua via hormonal, substâncias ou composição que pode ter mais sódio, alimentos que podem ter uma quantidade de sódio a mais. E aí, você de repente vai ter mais inchaço, vai acordar mais inchada também, e é um conjunto de fatores, tá, gente? Isso é uma das questões. Opte por alimentos mais naturais. Alimentos que você tem acesso fácil, né? É outra mudança, é você comer alimentos mais naturais, tá? Comer sem se culpar, gente. Esse é um grande aprendizado, na verdade, de hoje, né? A gente, às vezes, tem conceitos antigos, de outras épocas, de outros profissionais que a gente foi, e as coisas mudam muito, muito rápido na saúde, na nutrição, principalmente. Então, esse conceito de que não pode jantar, de que não pode comer comida de panela, de que não pode determinado alimento, ele é muito vago, né? Assim, não pode por quê, né? O que existe no seu dia, o que existe na sua vida que ele não poderia entrar, né? Na sua rotina, na sua vida. Então, é interessante que a gente entenda o que na sua mente está girando aí para ter proibição, porque muitas vezes esse proibido, essa culpa demasiada em uma refeição te prejudica. Você acaba, se eu não janto uma refeição completa, eu muitas vezes posso beliscar. É tipo assim, ó, não, eu não posso jantar. Aí tá lá com fome. Aí você vai lá na cozinha, pega um pedacinho de bolo, aí você sai. Aí daqui a pouco a fome aperta de novo, aí você vai lá na cozinha, abre a geladeira, pega uma frutinha. Aí você sai. Aí você volta na geladeira e bebe um iogurte. Aí você sai. Aí você faz a pipoca. Aí você sai. Adiantou de quê? Não sentar e jantar? Se você tivesse jantado, sentado, priorizado aquele momento, tivesse feito uma refeição legal, massa, que te desse saciedade, esse fuxico de ir e vir não tinha acontecido. Ou se acontecesse, iria acontecer bem menor, bem menos, né? Numa quantidade bem menor. Aí você, né, gerou aí, pode ter gerado um pensamento do proibido e na verdade não se encaixa, né? Pode piorar a sua situação. Aprecie o momento, a noite é um momento crítico, muitas pessoas comem assistindo televisão, muitas pessoas comem à noite assistindo televisão, celular. Então evite, deixe de lado, priorize esse momento, se acalme, é o momento que mais você pode se acalmar. Porque de dia tem outros afazeres muitas vezes, né? Você às vezes de fato tá numa correria do trabalho, são pontos mais difíceis de mudar, vamos dizer assim. E à noite é o momento que você já tá em casa, que você já pode ir se desligando. Então não precisa estar agitado, comendo no balcão, tá, pessoal? Comendo no pé do balcão da cozinha ou no fogão por pressa. Vai desligando aí a bateria, certo? Quando chegar em casa. E o outro ponto muito, muito, muito importante, que eu tenho aqui algumas dúvidas que algumas pessoas deixaram nos stories, é comer salada à noite. Comam salada à noite. Trabalhem esse ponto da salada à noite e da proteína à noite. Eu sei que para muitas pessoas vai envolver uma mudança de tem que deixar a salada pronta, tem que fazer do dia para noite, ou de um dia anterior para outro dia, enfim, tem essa mudança realmente de comportamento, mas vai ajudar muito vocês, muito vocês. E lembrem que se só tiver um grupo de alimento, eu só vou para aquele grupo de alimento até eu ficar saciado. Que se for o carboidrato, vai ser o carboidrato. Se for a proteína, vai ser só a proteína. Se só tiver salada, vai ser só a salada. Mas a gente tem uma tendência se eu tô com fome e tem comida na minha frente, eu vou comer. Até, de repente, me sentir saciado, né? Essa é uma tendência. Então, faça uma composição melhor para que você fique saciado, às vezes, mais rápido, porque a proteína e a salada fazem isso, né? Lhe dão uma saciedade melhor. Em relação ao controle glicêmico, né? Que eu falei para vocês ao longo da live, essa composição é maravilhosa para ajudar nesse controle glicêmico e isso ajuda muito o emagrecimento, favorece demais.
E não precisa você estar cortando aí, sair cortando um monte de comida, um monte de carboidrato, porque é proibido, porque ele quer aumentar a minha glicemia. Então, vamos um passo de cada vez. E aí, quem tiver dúvida também pode colocar. Tem uma pessoa que colocou assim: Lilian, eu não consigo parar de comer à noite, né? E aí, assim, gente, esse ponto ele é muito delicado, mas o que eu diria pra você, pra essa pessoa, né, que diz que não consegue parar de comer à noite? Observe esses pontos do dia. Lembrando mais uma coisa que acabei esquecendo de falar: o sono alterado, você dormir poucas horas ou você dormir quebrado, ele altera também essa questão da saciedade, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante a se dizer. Ele pode diminuir a saciedade, aumentar a sensação de fome e estimular você a ir para alimentos mais não muito saudáveis, vamos dizer assim, tá? Então, tenha cuidado no seu dia e ajuste, se organize, se programe para que a sua noite tenha um momento, uma refeição qualitativa, né? Numa composição massa, tá? Jejum é uma boa? Gente, é assim. O jejum é uma conduta muito específica. Nem todo mundo vai se dar bem, nem todo mundo está apto para fazer. No emagrecimento ele é importante, mas ele tem, vamos dizer assim, um período que isso pode acontecer, que essa conduta pode ser aplicada. Porque se ele for feito assim, só por fazer, porque teoricamente emagrece muito mais, o paciente que é mais ansioso, o paciente que ainda não tem controle sobre outras demandas, ele pode se prejudicar. Então, pegando aqui a questão do jantar, se eu coloco um jejum para essa pessoa que está muito desorganizada, ela pode não ser ajudada, porque vai ter um fim, né? O jejum ele vai existir e ele vai ter um período ali para existir. Se eu corto, eu não estou me educando ou me reeducando. Era mais interessante eu trabalhar todos esses pontos e depois, mais na frente, eu pensar, de repente, num jejum, se for necessário, do que eu já ir para o jejum como forma de bloquear a intenção de bloquear o jantar, né? De bloquear aquele momento que está desajustado. Porque depois esse momento vai voltar, certo? Pode voltar. Se eu comer comida à noite, eu fico cheia. Teve outra pessoa que comentou, né? Se eu comer comida à noite, eu fico cheia. Gente, é assim, essa questão do cheio, do empachado, a gente tem que tentar, vamos dizer assim, descrever mais o que é isso. Porque ficar saciado com um pezinho no estômago é para acontecer. Vai te ajudar. Então, se você come comida, essa comida ela tem uma composição legal, você tá saciado com esse pezinho natural, normal, é normal. Se eu como e eu fico, gente, Ave Maria, eu fico com refluxo, fica faltando a comida, vou deitar, não faço digestão, aí a gente tem que avaliar alguns pontos. Que horas você tá comendo e deitando? Né? Que horas, como é que foi realmente essa composição e a quantidade, se tá ideal para ti? E também a tua digestão. Como é que é a sua digestão? Você é uma pessoa que digere os alimentos de uma forma legal, uma forma facilitada ou não? Você tem um intestino legal ou seu intestino não funciona tão bem, ou você tem uma tendência a ter gases demais. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa nesse aspecto. Porque você pode ser favorecido mediante a descoberta de alguns fatores que podem estar prejudicando a sua ingestão. E como eu disse, assim, não precisa estar amarrado à comida de panela. Você pode estar fazendo vários formatos de jantar, contanto que tenha uma composição interessante. Então pode ser estilo lanche, pode ser estilo comida, pode até ser sopa, né? Para quem gosta. Também não é uma obrigação. Mas é interessante que isso seja baseado no seu perfil, com uma composição interessante e que um ponto importantíssimo, ou vários pontos importantíssimos, o seu dia, ele venha legal, porque senão a gente vai ter comprometimento da noite, mesmo o seu jantar tendo uma composição interessante. Dificilmente você vai ficar saciado com aquela refeição, desde que, se os outros pontos, né, não tiverem ajustados, ou mais ajustados, ou andando, né, junto.
em conjunto com essa composição de jantar. E acho que terminamos. Alguém tem alguma dúvida, gente? Temos aí 2 minutinhos antes que caia a live. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Espero que se tiverem alguma dúvida, assistam novamente. Peguem papel e caneta, vão marcando os pontos, né? No início eu falei muito isso. Que são interessantes a você, que de fato você nota que você altera. E tente ir modificando, né? O processo de reeducação alimentar ele envolve mente, ele envolve comportamentos e ele envolve, obviamente, escolhas mais adequadas para você, para o seu dia, para a sua composição corporal. Não é uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo, né? Então não posso chegar aqui e dizer, o jejum é ideal para todo mundo, né, gente? Tá longe disso. O ideal é que a gente se perceba mais e veja onde que tá errando, acertando, para poder ir melhorando e repetindo o que tá legal e melhorando o que não tá legal, tá? Obrigada pela atenção de todos, vou deixar gravada, indiquem para quem vocês acham que vão se beneficiar com essa live, viu? E a gente se encontra na próxima. Beijo, gente!